sonhadoras e sonhadores, noivos e noivas de Itu, de Cabriúva, de Jundiaí, do mundo inteiro. Tá aí de quarentena? A gente aqui também. Só que a gente não parou. A gente está criando muita coisa legal para vocês, porque hashtag vai ter casamento sim, e hashtag estamos juntas para realizar o sonho de vocês. E nessa quarentena, para deixar o clima mais doce, ninguém melhor que a Vanessa do Belos Momentos Cerimonial para contar para a gente um pouco sobre docinhos de casamento, não é, Van? Sim, com certeza. Oi, sonhadoras! A gente está aqui hoje para trazer muita coisa interessante para vocês com relação à parte melhor da festa. Quer dizer, uma das partes melhores, né? Mas eu acredito que os docinhos é a parte que realmente deixa aí o evento como um todo um pouco mais doce, de verdade, e com cheiro de muito amor no ar. Ai, é verdade. Ô, Van, as pessoas falam assim, Fernanda, eu não vou pegar muito doce, porque já vai ter sobremesa, já vai ter um monte de coisa que eu não vai nem comer. Aí eu falo, gente, isso é ilusão, porque é uma delícia levar o doce do casamento para comer no dia seguinte, não é? Com certeza. E no dia seguinte parece que fica até mais gostoso, porque no dia realmente a gente acaba comendo tanta coisa que os sabores se misturam, né? E o docinho no dia seguinte realmente fica com um sabor diferente. E você tá quanto tempo no mercado, Van? A gente tem aí a empresa de doces, nós somos a primeira empresa na região de Jundiaí a montar os carrinhos gourmet. E esse ano aqui a gente faz 5 anos. No mês de abril. Dia 18 de abril foi o meu primeiro casamento, da Priscila e do Rodolfo, meus noivinhos queridos, meus garotos propaganda. Eles estão nas nossas propagandas de revista, Facebook, Instagram, em todas as mídias. Que legal, que legal. Ô, Van, e aí, quando a gente opta pelo carrinho, a gente economiza um pouco de doce na mesa ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, na verdade, assim, os carrinhos, ele não substitui os doces da mesa, ele é um complemento, mesmo porque eles são servidos em horários diferentes, né? Então, assim, praticamente que logo depois do jantar, assim, o pessoal já acaba querendo comer os docinhos da mesa e o nosso doce em si, ele fica um pouquinho para depois. A gente acaba servindo nas 2 últimas horas da festa, que seria tipo a hora de balada, a hora que o pessoal acaba estando um pouco ocioso e quer uma coisinha diferente, é onde entra a surpresa dos carrinhos. Então, os horários acabam sendo bem diferentes, assim. Digamos que a hora que a pessoa não está esperando mais nada, chega o nosso carrinho com doce. Então, isso acaba sendo o diferencial. E ele não compromete os doces, né? Os parceiros que a gente tem que trabalham com os doces finos. E tem muita gente que me pergunta, mas você não faz os doces finos também? Eu falo, não, gente, cada um no seu quadrado. Eu não faço os doces, indico as doceiras que eu gosto, que eu confio, que eu admiro o trabalho, mas eu não faço os doces finos. Então, os nossos carrinhos, eles são realmente aquela sobremesa para complementar os docinhos da mesa. O que elas fazem muito é diminuir a quantidade. Em termos de valor, fica muito mais barato para elas, que é o que o pessoal acaba sempre fazendo. É óbvio que se tiver 2.000, 1.000, 500, o que tiver de docinho, todo mundo vai comer, com certeza, porque doce o pessoal é tudo formiga, né? Mas em termos de valores, financeiramente falando, compensa muito mais para os noivos a terem, digamos que 50% do que eles iriam colocar, eles colocam, e acaba os outros 50 complementando com as opções que a gente tem de carrinho. E quais seriam essas opções que vocês têm? Hoje a gente tem o carrinho de brigadeiro no tacho, que é o tradicional, que é um sabor só de brigadeiro. Daí a gente tem uma opção que a gente fala como bar de brigadeiro, que são várias opções só de brigadeiro, sabores diferentes. Depois a gente tem o brigadeiro com churros, que é uma digamos que dos nossos eventos, 85% é tudo churros, que é uma coisa bem diferente, que o pessoal gosta bastante. Depois a gente tem o churros com sorvete, que é o carrinho mais completo. Então, ele vai, além do brigadeiro de colher,
ele tem o mini churros e ainda tem a opção do sorvete de massa. Então, esse é um dos serviços mais completos que a gente tem. Então, hoje a gente trabalha com essas 4 aí opções. Teve um tempo que a gente até fez crepe, tapioca, mas a demanda era menor, então a gente acabou, na verdade, encontrando outros parceiros que trabalham já com isso daí. A gente começou a indicar quando o pessoal pede, e a gente optou por ficar apenas com essas 4 opções. Ô, Van, e nesses carrinhos de vocês, fica um responsável junto, porque eu tenho um pavor. Bom, você também é cerimonialista, vocês também já devem ter visto. Eu já vi deixarem o tacho lá e o povo, ó, mamadaço. A gente tá falando tanto de higiene nessa época, eu falo que em casamento que menos tem é higiene, gente. Depois que, então, aí o povo, a mesma colher que já botou na boca, bota lá, falei, ai. Na verdade, assim, todas as nossas opções de serviços, ele acompanha uma pessoa para servir. Eu não especifico quem, porque geralmente, se não é meu esposo que vai, a gente tem outras pessoas treinadas da equipe que fazem, que vão também nos eventos. E dependendo da quantidade de pessoas do evento, a gente tem 2 pessoas na equipe, para ficar mais fácil ali na hora de servir todo mundo. Então, sempre o carrinho fica com uma pessoa, nunca, não tem como deixar sozinho. Às vezes até o pessoal fala, mas eu quero só o carrinho, você não aluga, alguma coisa assim. Não, não faço. É o serviço completo, o carrinho já com a pessoa própria, uniformizada para servir e tudo mais. Muito legal. E me diz uma coisa, você como cerimonialista, como que você orienta as suas noivas na contagem dos docinhos, assim? A quantidade? É por pessoa? Geralmente, o que as doceiras orientam? É de 4 a 5 docinhos por pessoa. É óbvio que se você tiver o carrinho de brigadeiro, você pode diminuir pela metade. Então, assim, eu tenho noivas que querem muito doce, então às vezes elas compram até uma quantidade, digamos que 6 doces por pessoa e mais o carrinho, mas a grande maioria delas acaba optando por ter uma quantidade menor, mais para decoração, alguma coisa assim, e depois inclui o carrinho também. O que eu tenho atendido muitos pedidos, no sentido assim, elas querem, um exemplo, 600 doces. Só que elas querem colocar 300 docinhos na mesa, nas forminhas um pouco mais sofisticadas, para ficar mais bonitinho. E os outros 300, elas querem que os garçons do buffet passem servindo. Porque é uma forma também do pessoal não pegar tudo de uma vez, os doces que estão na mesa, e acabar passando entre a mesa dos convidados. Então, tem algumas noivas que optam por fazer dessa forma também. Então, a gente tem todas essas situações que acontecem. O que você acha disso, do garçom servir? Eu gosto, no sentido assim, principalmente aquelas senhoras mais de idade, que às vezes acaba pedindo para o neto, para alguém pegar. Eu já vi muita situação assim, a pessoa pega com a mão, imagina que é um doce, que é um copinho de mousse com um morango em cima, que é a fruta. Então, a pessoa pega aquilo com doce e leva. Então, assim, o garçom servindo, a própria pessoa acaba pegando, né? Então, digamos que fica, assim, um pouco mais agradável. Principalmente visualmente, né? Quando a gente vê. Então, eu gosto bastante. Mas, com relação à quantidade, eu sempre falo para elas que elas têm que ter uma quantidade boa. Porque doce é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Né? Lógico que aquelas que querem gastar menos acabam querendo colocar a quantidade mínima possível. Mas a grande maioria eu sempre indico para elas colocarem uma quantidade bem razoável, para poder todo mundo conseguir comer legal, assim. É doce e é gostoso mesmo, né? E você acha aí que, pela sua experiência, para o próximo semestre, com essa crise que a gente está sofrendo com corona, vai subir o valor dos docinhos, a matéria-prima? Olha, na verdade, assim, já faz alguns 3, 4 meses que eu tenho percebido bastante diferença na parte da minha fabricação, principalmente. Tanto é que eu sempre, assim, trabalho com a mesma tabela por quase 2 anos. Eu conseguia ir levando.
esse começo de ano aqui eu já não consegui mais. Então, esse começo de ano, eu já tive que fazer uma tabela que eu conseguisse atender esse ano e até o começo do ano que vem. O que nos outros anos já não acontecia. Então, assim, que nem 2019, eu atendia com a tabela que eu usava no final de 2018. Então, eu usei a tabela final de 2018 e 2019 inteiro. Esse ano de 2020, agora janeiro e fevereiro, eu já não consegui mais. Então, eu já tive que fazer alguns ajustes. E eu acredito que vai ter bastante impacto, assim, principalmente aqueles doces que são com frutas, né, que são um pouco mais elaborados, fora a mão de obra que dá um pouco mais de trabalho para fazer, mas o produto em si acaba encarecendo bastante. Eu estava pensando, assim, não sei o que você pensa em relação a isso, mas, por exemplo, de repente, para as noivas do próximo semestre, ela já pode ter escolhido o cardápio dela. E aí a própria doceira pode falar, olha, a gente vai ter um reajuste por conta da matéria-prima, suponhamos. Aí, caso ela não tenha a verba para poder bancar, ela pode, de repente, optar por outros doces com valor mais em conta. O brigadeiro, por exemplo, brigadeiro é uma coisa que todo mundo gosta. Brigadeiro, ele fica super moderno, super atual. E ele fica mais acessível financeiramente, não é? Sim, na verdade, o que acontece? Quando elas pensam muito em doces finos, na verdade, você pode ter um brigadeiro simples, tradicional, e a forma com que você vai colocar a apresentação desse doce, você deixa ele mais fino, né? Aqui na nossa região, a gente tem algumas doceiras que elas usam um confeitinho que é douradinho em cima de um brigadeiro simples. Então, assim, aquilo ali você coloca numa forminha que parece uma flor, você visualmente olhando, parece um doce mais sofisticado, e não é um brigadeiro simples. Então, o que eu falo sempre para elas, quando elas não querem gastar muito, eu falo assim, olha, então você escolhe os doces mais tradicionais, em grande quantidade, e os docinhos que são mais elaborados, que são os mais caros, você compra uma quantidade menor. Você não vai deixar de ter esses doces na mesa, vai deixar a mesa bonita, mas daí você acaba colocando em grande quantidade aqueles outros que são um pouco mais baratos, né? Então, geralmente elas fazem isso. Então, assim, elas colocam sempre assim uns 400 docinhos dos tradicionais, brigadeiro, beijinho. Aqui também na nossa região a gente tem umas doceiras que elas colocam tipo uma florzinha de palha italiana que parece uma borboletinha em cima de um beijinho. Então, assim, é um docinho simples, porém ele fica um pouquinho mais elaborado. E daí, com isso, elas acabam comprando uma quantidade menor dos outros doces, que vai morango, que vai aquela frutinha pisales. Então, cereja também, que é um doce que elas gostam bastante. Com isso, elas conseguem colocar, digamos que 50, 60 docinhos de cada desses sabores mais variados e tá colocando uma quantidade maior dos doces mais simples. Eu percebo que o que mais sai são os docinhos mais tradicionais, assim, aqueles muito sofisticados. Cansei de ver o povo morde. Verdade. Por isso que quando elas querem aqueles docinhos cheios de firula, eu falo, gente, aumenta a quantidade dos doces simples e coloca menos desses daí. Porque o que eu percebo é que às vezes elas nem gostam tanto. É mais porque elas querem deixar a mesa bonita. E daí acaba colocando um docinho que nem agrada tanto, porque tem uns docinhos que a gente olha e fala, ai, que lindo, mas quando você morde, você tem vontade de sair correndo. Então não dá. É lógico que, né, dá pra contar nos dedos os parceiros aí que a gente tem que tem uma qualidade boa. Então tem alguns que a gente não conhece, que a gente... Porque assim, aqueles que a gente conhece mais, que a gente tem mais contato, você nem experimenta, porque você já tá acostumado com o sabor. Agora, eu sou muito curiosa. Quando é uma pessoa que eu não tenho contato, que eu não conheço, eu gosto de experimentar. E é muito engraçado isso, porque uma vez eu tava num casamento com um carrinho. Eu vi a mesa do centro, logo na recepção, com bem casados.
Ai, que delícia, porque daí atrasou o nosso serviço. A gente chegou lá para servir o carrinho e tava na cerimônia ainda. Geralmente a gente chega com 1 hora e meia antes de servir o carrinho. Quando a gente chegou, ainda tava na cerimônia. Atrasou tudo, tinha padrinho que não chegou, foi um auê. E a gente ficou lá, né? Participou de toda a festa e tal. Eu falei, eu vou comer um docinho, vou comer um bem casado, porque daí eu falei, eu vou tirar, ninguém vai ver. Foi a sorte da cerimonialista que eu fui abelhuda e comi o doce antes de todo mundo. Porque Tava azedo. Todos embolorados. Eu comecei abrindo, eu falei, nossa, que bem casado diferente. Acho que é sabor bolo formigueiro, que tá todo pintadinho. Pois não era, minha filha. Eles estavam embolorados. Todo pintadinho, pintadinho, pintadinho. Daí, assim que terminou a cerimônia, eu corri chamar a cerimonialista. Eu falei, olha, fulana, eu fiz assim, assim, assim. E ela falou, sério? Eu falei, sério. Daí ela começou a abrir um por um. Ela e as assistentes, desesperada, tudo abrindo. Estavam todos embolorados. Elas recolheram tudo. Então, assim, a sorte é que eu fui uma prestadora abelhuda e fui experimentar o docinho do concorrente. Porque aconteceu isso daí. Olha só que coisa. Olha, cerimonialista. Então, quando é um fornecedor que eu não conheço, eu gosto de experimentar. Pra gente saber o sabor. E, de repente, se tiver alguma coisa de errado, a gente, né, consegue falar, viu? Né? A gente acaba ajudando. E foi isso que aconteceu esse dia aí. Gente, eu tô chocada. Meu, é maravilhoso conversar com cerimonialistas, porque eu nunca tinha tido essa troca. E eu já tinha para contar que eu rachava sozinha de rir, e de chorar, né? Mas compartilhando com vocês, hoje eu tô o dia todo gravando, conversando com vocês. Cada história que eu ouço, falo, gente, tá todo mundo no mesmo. Então, assim, é engraçado que quando a noiva fala, ai, tal coisa, eu nem comi. Eu falo, não, fica tranquila que eu comi e tava uma delícia. Elas olham assim pra mim, eu falo, lógico. Porque alguém tem que experimentar, alguém tem que saber se tá bom antes de você comer e antes de todo mundo comer, não é? Então, tem coisas que não custa a gente fazer esse sacrifício, né? Menina, você sabe? Nossa, pai. Então, quando vocês verem uma cerimonialista comendo um docinho, gente, não é porque a gente, ai, a cerimonialista tá comendo, a gente tá fiscalizando a obra. Sim. Exatamente. Inclusive, tem alguns lugares de salão de festa que tem câmera, né? Eu sei de cerimonialistas que tem toda uma postura, né? E tudo mais, porque tá vendo nas câmeras e tal. Gente, eu faço questão, porque eu acho que faz parte do nosso trabalho isso. Imagina você provar. Imagina você não provar um doce que é mais elaborado, de um parceiro que você não conhece e tudo mais. E depois o convidado chegar para você e falar, viu, o doce tá ruim, tá azedo, tá sei lá o quê. Que cara você fica? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que saber se realmente é aquilo lá. Vão falar que a culpa é da cerimonialista, que tudo é culpa da cerimonialista, né? Você entendeu? Então, assim, quando é um parceiro que eu não conheço, eu falo de cara, assim, quando eu tô fazendo a conferência lá dos doces, eu falo, olha, eu vou experimentar esse daqui. Então, assim, já tem que saber que a gente tem que comer, gente. Viu? Eu sou muito chata pra doce. Eu adoro doce, mas eu gosto de doce de chocolate pretinho. Uhum. E aí, graças a Deus, em toda vez, eu nunca precisei pedir, assim, ou elas já traziam uma caixinha pra mim, ou falava, ai, prova isso aqui. Ai, minha filha. E pra eu provar? Tipo uns quindim, que é bonitinho, mas eu não gosto. Amarra minha boca. Aí, tipo, bem casado, eu não gosto. Uhum. Eu já adoro. E no dia seguinte, então, eu gosto mais ainda. Assim, eu gosto do bem casado de massa folhada e o de tinha, mas eles, assim, a gente aqui no interior chama de bem casado, mas na verdade não seria bem casado, porque bem casado é o bolinho mesmo, né? Uhum. Olha, cerimonialista, vocês estão ouvindo o que a Vanessa contou? E sabe por que ela come e não tá nem aí para as câmeras? Porque ela passou por essa situação. Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho
que é porque a gente já teve uma péssima experiência, e aí, por ter tido uma péssima experiência, a gente muda a nossa postura, né? Então, assim, eu tenho coisas que hoje eu faço, foi porque eu aprendi com erro ou com alguma coisa que aconteceu. Ela teve a sorte de ser abelhuda, ir lá pegar o mel do bem casado e ver que estava embolorado. E assim, gente, pode ser com fornecedor que a gente não conheça, mas pode ser com fornecedor que a gente também conhece, né? Sim, mesmo porque a gente sabe que hoje a maioria deles, às vezes, pega 2, 3 eventos. Então, assim, pode acontecer de no meio desse ano, né? Imagina, são às vezes 5, 6 mil doces no final de semana que eles fazem, porque são várias festas. Pode acontecer de ter alguma coisa, né, de anomalia no processo. Então, eu acho que a gente tem que de vez em quando, dar uma de abelhuda mesmo e fazer alguns testes assim. Vanessa abelhudinha. Mas você sabe, Ivan, que tá falando de provar e tal. Eu nunca tinha tido problema com buffet, né? E aí foi a hora de servir o finger food, os noivos quiseram comer. Aí chegou lá o bobozinho de carne seca, de calabresa. Ai, que delícia. Sim, esse aqui é bobó de calabresa. E eu não pedi bobó de calabresa, porque eu odeio calabresa. Aí eu falei, pai eterno. Aí pega o menu na mesa. Não tem bobó de calabresa no menu. Era qualquer coisa menos calabresa. Então come o de camarão. Camarão sou alérgica. Meu Deus, daí tem que chamar o maître, conversar. Realmente houve um contratempo lá, acho que trocou o menu, sei lá o que aconteceu, ou se equivocou. Gente, nós somos humanos, acontece. Aí eu falei, eterno. Agora, será que toda vez que eu chegar para acompanhar a montagem, eu vou ter que sentar com o buffet e falar, ó, vamos bater o cardápio e vamos... Eu vou virar um balão. Então, você sabe que isso é uma coisa que eu sempre faço, porque eu já tive problema também. De chegar na hora do jantar e bater o olho e não era o que a noiva tinha pedido. Então, isso é uma das coisas que eu sempre faço também. Então, quando elas falam que vai ter o cardápio e tal, porque não dá para se basear pelo contrato, porque elas muitas vezes, né? Então, assim, no último dia mesmo, o evento é sábado, na sexta-feira eu falo, me manda o cardápio final que ficou. E elas me mandam. E então, assim, acontece também, às vezes, de ter que fazer alguma substituição no dia mesmo, mas daí eu deixo anotado no próprio contrato, e daí quando termina o evento, que eu vou entregar as coisas para a noiva, se é alguma coisa que ela não tenha percebido durante a festa, eu falo para ela, olha, aconteceu isso, 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 e ponto. Porque já aconteceu de ter alguma troca, a noiva não perceber, mas aí no final eu falei para ela, porque senão depois, nossa, nem você viu. Já aconteceu também. Mas geralmente a gente sempre confere antes. Gente, eu nunca pensei que eu fosse ter que ficar... Ai, se for ver bem, o nosso serviço, ele é chato, né? Por isso que eu acho que o povo não gosta de cerimonialista. Mas a gente não fiscaliza por mal, gente. Cobra pra gente. Não é por mal. É verdade. E outra, às vezes a noiva não percebeu, porque às vezes ela não quer comer, mas sempre tem uma tia. Tem. E outra, já aconteceu também de ter. É verdade. Já aconteceu também de não ter no cardápio e ter, e elas querem saber por quê. Já aconteceu também. E o medo de ter que pagar mais depois. Não é? É verdade. Tá vendo só? Olha só, gente. Tudo que a gente passa por vocês, sonhadoras. É verdade. É verdade. Ô, Van, e me diz aí, que dica de ouro, que dica doce, né? Dica doce você dá aí pras meninas. Eu sei que isso vai passar. Hashtag nós vamos casar sim, vai ter casamento sim, estamos juntas sim para realizar o sonho de vocês. Então, acho que agora é o momento de repente, se planejar
para poder realizar o sonho. E que dica que você dá para elas, Van? Estamos assistindo elas, eles, enfim. Então, a dica que eu tenho para dar para os clientes no geral é para que vocês não se peguem a preço, gente. É um dia só na vida de vocês que vocês vão lembrar para o resto da vida. Então, às vezes, vale a pena você postergar 1 mês, 2 meses que seja, mas para que vocês tenham um planejamento para esse dia ser exatamente o que vocês querem. Então, assim, não sejam precipitados. Então, entendam saber a diferença de preço e valor. Porque ó, eu percebo que as pessoas confundem muito. Então, assim, tem coisas que não tem preço, gente. É valor, né? É valor que aquele prestador de serviço vai poder tá entregando para você no dia do seu evento. O que eu percebo também é que às vezes elas acabam, por questão de preço, fechando um fornecedor que faz muitos eventos em um dia. Por mais que ele seja capacitado, ele tenha equipe, mas se você puder sempre escolher uma pessoa que atenda exclusivamente para você, com certeza eu acredito que fica muito mais tranquilo, né? Esses dias eu fiz visita no escritório de um decorador e eu fiquei apaixonada no trabalho dele. Porque, assim, ele é super novinho e ele trata ele tem todo um carinho especial, sabe, pelo cliente. E uma das coisas que ele preza muito, que eu fiquei encantada, que para mim foi um diferencial do trabalho dele, é a questão da realização de um evento por dia. Então, assim, ele no dia do evento, ele tá desde da primeira flor que vai ser montada até a última flor, é ele que tá no evento, ele que monta tudo, ele que confere tudo que vai usar. Então, assim, eu achei fantástico isso. Então, assim, acho que tem alguns fornecedores que a gente sabe que faz 2, 3 eventos, né? Um exemplo, o buffet prestador que pegando mais de um. Mas, assim, às vezes ela quer um fotógrafo especial e acaba não contratando porque o valor dele é mais alto. Mas, assim, de repente ele faz um evento só no dia. Então, por isso que ele é mais caro. Porque ele tem um diferencial. Então, tá vendo como não é questão do preço, é o valor que ele entrega, né? É o valor do trabalho dele. E eu percebo que tem muito isso. Então, é que nem o cerimonial. Tem cerimoniais que cobram um valor, mas ela acaba pegando 2, 3 eventos. Então, assim, não que ela não consiga fazer os 2, 3. Só que é lógico que se ela tiver um só, a dedicação dela vai ser muito maior. Então, assim, a dica que eu tenho é para que vocês escolham os fornecedores que vocês se identifiquem, que estejam dentro do que vocês estão planejando, mas que vocês sempre deixem a questão do valor do serviço, do produto em si, falar mais alto do que o preço. E é isso. Você falou de cerimonial que pega 2, 3 no dia, ela dá conta? Eu duvido muito que dê conta. Quando a noiva fecha com a cerimonialista, a referência dela é aquela pessoa. Eu falo porque eu já fiz. É a persona, né? Eu falo que eu já fui sócia de uma empresa que a gente já chegou a pegar 3, 4 eventos no dia, né? E desses 3, pelo menos os 3 ser da outra pessoa. E aí eu ia, mas assim, garantia sou eu, né? Eu sei fazer o negócio. Obviamente que eu não tinha como fala? A identidade com a noiva, eu não tinha um relacionamento com a noiva, eu não tinha intimidade a ponto dela olhar para mim e eu já sabia qual atitude eu posso tomar ali naquele momento. Né? Porque a gente precisa ter autonomia. A nossa autonomia vem da nossa confiança, que é depositada em nós, e ela vai sendo gradativa, é que nem um relacionamento. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você se apaixona ali pela, né? Porque ela é, sei lá, filho. Depois você vai, né? Vai crescendo, vai crescendo. O relacionamento com o cerimonial também é assim. Então, eu acho perigoso.
cerimoniais que acabam pegando mais. Ah, manda outra equipe, outra equipe. Meu coração tá partido de eu ter que mandar uma segunda equipe, apesar de que eu confio muito nas pessoas que eu vou mandar para uma noiva, porque precisou remarcar. Mas eu tô orando para que Deus entre com essa provisão para mim, porque a noiva ela já tá tranquila, mas eu que não tô com essa história. Porque eu Sim, com certeza. Sonho realizado. Eu fiz o ano passado 2 eventos no mesmo dia, então, mas eu acabei conseguindo conciliar, então eu estive nos 2, eu acabei fazendo a cerimônia de um e deixando a equipe indo para a cerimônia e festa do outro. Mas assim, eu confesso que eu não fiquei confortável, foi muito corrido, e no final de tudo eu tive a sensação de que eu não tinha feito um bom trabalho. Embora tenha dado tudo certo, mas eu não me senti confortável. Então, hoje, eu não pegaria mais 2 eventos no dia. Assim, por vontade própria, a não ser que aconteça por algum motivo de ter que fazer alteração de evento e alguma coisa assim. Mas por vontade própria, eu também não acho legal. Eu acho que não é confortável, porque a gente tem muita responsabilidade, né? Eu parei de fazer isso. Eu parei quando eu saí da outra empresa e abri a minha. Mas eu ainda tive 2 eventos num dia só. E eu tinha a segunda equipe, mas quis fazer. Mas eu ficava que nem barata tonta. Eu fiz a cerimônia de um, fui para o outro, fiz cerimônia, sabe? Numa dessa. É a mesma coisa com os carrinhos gourmet. Assim, o ano passado, a gente fez muitos eventos no mesmo dia. Tipo, 2, 3 no mesmo dia. Esse ano já não mais. Eu decidi que a gente não ia fazer 2 eventos no mesmo dia. Então, se eu não tenho a data, infelizmente não tenho. Porque eu tenho equipe que vá, eu tenho carrinhos diversos que eu consigo andar. Mas, assim, para mim é muito cansativo, sabe? E é uma responsabilidade. A produção aumenta, tudo em dobro, em triplo. Então, eu acabo não me sentindo confortável também. Então, esse ano a gente optou por não ter. Se eu não me engano, acho que eu tenho 2 datas ainda, que são 2 eventos no dia, mas acabam sendo horários diferentes, então é um pouco mais tranquilo. Mas eu optei também por trabalhar um pouco mais com exclusividade, que eu acho que é o que vale mais a pena. Ah, com certeza. E eu falei, não vou fazer mais isso, porque eu me vi na boca de uma ponte. Porque eu acho que eu tava tão zureta. Sim. Tão zureta, andando de um lado para o outro, dirigindo. Eu vi meu carro parado. Foi Deus que puxou o freio de mão e desligou o carro. Porque eu tava ali na ponte para cair. Aí respirei, fui pro vento, eu cheguei assim, eu sou branquela, né? Não tinha cor. As meninas, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não sei falar. Sei que Deus me livrou hoje, porque eu tava vindo num corre, estrada de terra, o pneu escorregou, parou na ponte. E o outro que eu fiz, olha lá, era um de manhã, um na hora do almoço, assim, e o outro à noite, né? Daí o casal da manhã, na hora do almoço, sabia que eu ia sair uma horinha mais cedo, só que não adianta. Você tem que acompanhar a montagem, você tem que provar os doces. Sim, exatamente. Aí numa dessa não te sobra tempo de você experimentar o pão de mel, depois o pão de mel tá estragado, e aí? A noiva vai falar, viu? E aí, bonita? Então, é isso, gente. Van, que delícia conversar com você, que delícia saber que eu não tô sozinha nesse mundão de meu Deus. Que delícia saber que... Eu amei. Dança. Foi muito bom, tá sendo muito bom essa semana, depois de uma semana muito difícil que a gente teve, né? Sim, com certeza. Então, a outra dica que eu tenho é referente aos profissionais, né? Que a gente tem diversos aí do nosso segmento de eventos, mas como a gente está se tratando de cerimonialistas, eu queria deixar aqui um recadinho especial para todas, né? Desse todo mundo redondo que a gente tem, e dizer que a gente sempre precisa de pessoas. E pessoas precisam de pessoas. Então, não adianta, às vezes, a gente achar que eu sou, né? Eu sou a melhor de todas.
Só que uma hora ou outra, talvez você precise de uma outra que você não considere melhor como você, né? Então, a dica que eu tenho é essa, é que a gente sempre precisa de gente. Então, é isso. Muito bem. Eu disse hoje que esse tempo, esse corona, se tem alguma coisa boa nisso tudo, é que a gente está aprendendo as pessoas estão se desmascarando, né? A gente está vendo Sim. quem sim, quem não e quem nunca mais, né? Então a gente está podendo ver Sim, fornecedores exatamente. generosos, como a gente está vendo fornecedores horríveis, assim, péssimos, querendo ganhar em cima de uma desgraça. A noiva não está de casamento dela porque ela quer. E aí Sim, exatamente. o fornecedor diz que ela tem que pagar uma taxa porque ela mudou a data. Meu bem, ela não mudou a data porque ela quis, porque ele pode ter certeza Porque ela quis. que não vê a hora de casar, né? Exatamente. É bem E isso. tem uma coisa boa nisso tudo, é que a gente está se despindo. Eu digo por mim mesma, Sim. eu tô assim, sabe, aprendendo muita coisa e me permitindo aprender, né? Eu acho que as pessoas se permitirem. E Cada um tem um diferencial. e outra coisa, Fer. Oi? E cada um tem um Fer. diferencial. Sim, e a gente sempre vai ter coisa que o cliente vai identificar com a gente, né? Então, não adianta todo mundo achar que, é porque concorre comigo. Ninguém concorre com ninguém, meu amor. O cliente que é seu, ele seu será. Simples assim. Não é? É É verdade. isso mesmo. É verdade. E precisou vir um corona para quebrar essa barreira. Eu acho muito assim quebrada, né? Mas para quebrar a barreira, e a gente está em 9 meninas e eu estou super feliz por isso. A gente tem gente aqui na reunião e o meu desejo é que Também. daqui, da região, tenham consciência disso, sabe? É muito, muito ruim. Sim. A gente não sabe o dia de amanhã. E, enfim, se tem uma coisa boa que esse corona está trazendo, se é que a gente pode dizer, né, que ele está trazendo alguma coisa boa, é que a gente está conseguindo se aproximar de pessoas que a gente jamais imaginava que a gente ia poder ter essa troca, né? Então, e é muito engraçado, né? Porque a gente acabou tendo um contato maior pessoalmente, porque até então a gente nunca tinha se falado. Eu só te acompanhava pelo seu trabalho pelas redes, naquela reunião que a gente se encontrou, que foi daquela empresa de foto, lembra? Lembro, menina do céu. Abafa o cara. Mas, enfim, valeu a oportunidade, porque foi lá que eu te conheci pessoalmente. A gente já não tinha. Você não estava numa feira com o seu carrinho lá no Santa Rita? Também. É, Mas é que na feira, na verdade, foi tão corrido também, mas eu estive sim, é verdade. mas eu Nossa, acho o João Pedro era neném. Ele tinha era, acho que uns 3 meses. mas eu acho que, como eu disse, né? Se tem alguma coisa boa desse corona, é que a gente está podendo ver quem sim, quem não, quem nunca mais. E Sim, com as certeza. pessoas, porque é na dificuldade que a gente se une. Então, eu estou Exatamente. de ter vocês. Vocês estão me dando uma oportunidade que eu sempre quis, né? Que Sim. poder me expressar mais, poder colocar vocês também nas redes sociais expressando mais. Eu acho que cada um tem o seu estilo, cada uma tem seu perfil. Nem todas optaram por gravar, optaram por texto, mas é isso, nem todo mundo nasceu para gravar, nem todo mundo nasceu para cozinhar, né? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de nós descobrirmos, né? E descobrimos profissionais incríveis como você. Sim, com certeza. E eu agradeço muito a oportunidade também, e a gente aprende muito a cada dia, assim, né? Hoje você aprendeu a dica que eu dei
de experimentar os docinhos, o pão de mel e bem casado e tudo mais. E assim como a gente vai aprender no dia a dia com as outras meninas também, né? Porque cada uma tem uma metodologia de trabalho. No contexto geral, o trabalho acaba sendo o mesmo, mas tem algumas particularidades que a gente acaba compartilhando que encarece muito o nosso trabalho, né? Engrandece muito a gente, principalmente. É verdade. Sonhadoras, sonhadores, noivos e noivas de todo mundo, a gente está junto com vocês, a gente está juntas para estar junto com vocês. Hashtag vai ter casamento sim, vai ser ainda mais lindo. E o meu desejo é que vocês, assim, comam, se lambuzem com essas dicas que a Van deu para vocês, que as outras meninas também deram e que outras vão dar também, para que vocês se encham de esperança, porque talvez o momento não é para festejar, mas o momento da festa vai chegar, aguenta aí. E a gente vai ter muito, Vai chegar. muito E eu tenho certeza de que vai ser recheado de belos momentos, cada pedacinho da festa de vocês. É verdade. Olha que legal. Gostei, Van. Gostei do troco. Gente, siga a Vanessa nas redes sociais. Vou colocar aqui o link dela, o Instagram. Conheço o trabalho dela, não só do carrinho de doces, de brigadeiro, mas o trabalho dela de cerimonialista. Van, gratidão. Um beijo, Deus abençoe. Obrigada a você pela oportunidade. Um beijo. Um beijo, lindona. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau.